Oi gente, meu nome é Jennifer Bank e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar de um filme que faz tempo que eu não falo nem de filme nem de série. E hoje vai ser um review de um filme que eu assisti. Eu já fiz um review aqui no canal que foi do pior filme da história da Netflix, que é Romina. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E esse foi o vídeo com mais visualização do meu canal, então eu decidi fazer um outro review. Mas dessa vez de um filme que eu gostei. É um filme que eu amei muito esse filme, eu assisti ontem. E mistura muitos gêneros e eu amei. Mistura suspense, terror e romance. Então, é coisas que eu adoro. Terror eu tenho medo, mas, suspense e romance, eu amo esses dois gêneros. Então, eu fiquei com muito medo, de assistir no começo, porque realmente filme de terror eu não gosto. Mas depois, o filme me surpreendeu demais. Então, vamos lá começar a falar do filme. O nome do filme é O Mistério da Casa Assombrada e ele começa assim. Tem a mãe e dois filhos, eles se mudam da Alemanha para uma cidade bem pequenininha. E aí, quando eles chegam lá, tem um proprietário que começa a mostrar como é que é a casa e tudo mais. A casa é velha, cheia de poeira, sabe? Caindo aos pedaços. E aí tem o mais velho, é o Hendrik, e ele, é aqueles adolescente bem putaço com tudo, sabe? Que não gosta de nada. Normal de adolescente. Ele não gosta de nada porque ele tá muito bravo porque eles se mudaram. Ele não queria se mudar da cidade dele porque ele perdeu amigos, e era uma cidade grande, aí tem várias fotos com os amigos dele. E lá, quase não pega sinal de internet, então, ele odiou ir pra aquela casa. E tem um mais novo que é o Ed, e ele, é uma criança que gosta de lesmas, ele gosta, de correr, de se divertir. Então, o Ed é super de boa. E logo que eles entram na casa, tem um filetinho de sal, assim, em roda de uma porta, meio redondinho. E aí, o cara que tá apresentando a casa diz que aquilo lá é pra espantar as lesmas, porque lá tem muita lesma, então o sal é pra espantar as lesmas. E o que que o menininho faz? Ele mexe naquele sal. Só que naquela casa, antigamente, os antigos donos morreram 3 pessoas, que era justamente uma mãe e 2 filhos, praticamente da mesma idade deles. E aquele filetinho de sal estava protegendo um espírito de uma criança, e quando aquele menininho mexeu no sal, o espírito veio para ele. Então, desde ali, o espírito do menor menininho que morreu veio pro corpo desse outro menino, só que era só quando ele dormia. E aí começa todo o rolo. E aí continua, tudo de boa. No primeiro dia, eles vão lá conhecer a vizinha que mora em frente à casa, que é a senhora Silos. Ela já é bem velha, assim, e ela tava espiando desde a entrada deles, tudo. E quando eles foram dar boas-vindas, assim, boas-vindas não, né? Porque quem chegou foi eles. Mas no caso, quando eles foram cumprimentar ela, pra conhecer ela, ela falou: eu espero que vocês durem mais do que os últimos donos. Eu já fiquei, menino, sai daí, cara. Que dura mais que os últimos donos. Vai embora. E aí já começou, todo o suspense do filme, mano. A véia chega e olha: eu espero que vocês durem mais do que os últimos proprietários. Fiquei, mano, só vai embora, cara. Só chispa daí. Mas enfim. Aí chegou assim de noite, e aí começa tudo. Tava o Hendrik dormindo no quarto dele, quando do nada ele acorda e o irmão dele tá falando umas palavras em eslováquio. E eles não sabem falar eslováquio porque eles são alemães. Então, eles não sabem falar essa língua. E o menino tava falando isso, ele tava falando umas palavras e começou a escrever na parede do quarto do Hendrik. E aí, ele ficou assustado, né? Ele se pagava de durão, mas ele ficou muito assustado. E aí ele viu assim, quando o irmãozinho vira pra ele tem o olho tudo preto, bem de espírito mesmo, né? E aí, vira da noite, daí pro outro dia. E isso acontece, aí de manhã eles estão tomando café de boa, e o Hendrik fala que, a mãe deles fala primeiro: todo mundo dormiu bem, até que a casa, é aconchegante, isso e tudo mais. Aí o menininho pequeno fala: eu dormi como uma pedra. Aí o Hendrik fala: não, tu tava sonambulando de noite. E, o menino não sabe de nada, nem a mãe. E eles acharam tudo ok. Aí o Hendrik vai
tentar conhecer a cidade pra ver se ele se enturma com alguém, porque ele tá odiando ficar ali, ainda mais depois dessa noite, né? Eu já teria ido embora. Na verdade, eu vi a senhora falava aquilo lá pra mim, eu já ia embora, eu não ia ficar ali não. Acho que eu preferia morar embaixo da ponte do que numa casa assombrada, mas enfim. Aí o Hendrik vai num parque lá, e quando ele ia com o irmãozinho dele, tipo, tem a bicicleta e ele tinha meio que uma carrocinha atrás. Aí o irmãozinho dele ia sentar lá e o irmãozinho dele sai correndo do nada. E aí o Hendrik vai atrás e o irmãozinho dele tá lá no cemitério falando com o menininho que morreu. Aí tá o túmulo lá dos dois, que é Roland e Ralph, é o nome dos dois que morreram. E aí tá, e nisso o espírito do Ralph tá no. Não, do Roland tá no Ed, que é o pequenininho. E aí, tipo, o irmão dele já fica com medo, né? Que o menino foi sozinho até o cemitério e começou a falar com o espírito. Aí, enfim, aí eles foram daí pro parque, tipo, tudo normal. Acontece as coisas, eles continuam de boa, isso que é o maravilhoso em filme de terror. Mas aqui. Aí eles vão lá pro parque e tem um cara que começa a fazer bullying do nada com o menino, porque, tipo, só porque ele é alemão, entendeu? Tipo, do nada, foi literalmente isso, tipo, tu é alemão, não sei o quê, tipo, e ele bate nele. Do nada, mano. Tipo, o que essas pessoas têm na cabeça? E aí, o Hendrik tá lá e encontra um menininho nerd, tipo, de uns 12 anos. E esse menino é muito engraçado, o nome dele é Fritz. Tipo, ele é um nerd, só que ele é bem engraçadão, assim. E aí, tá. E aí, eles fazem uma amizade, assim, esse Fritz começa a puxar um monte de assunto. E aí, ele conta que nessa antiga casa deles, onde eles vieram, tem uma maldição, onde a mãe dos meninos envenenou os filhos com cogumelo e depois se matou. Essa é a história que todo mundo sabe. Mas depois a gente vai ver que, na verdade, isso é tudo diferente. Bom, aí depois desse parque ali, eles voltam pra casa, né, os meninos. E aí chega a noite de novo. E o Ed tem outro surto. De novo, quando ele tá dormindo, ele vai lá no quarto do Hendrik e começa a falar de novo nessa língua. E ele começa a falar umas coisas e o Hendrik tem a brilhante ideia de gravar o que ele tá falando. E aí, tipo, o menino termina de desenhar e forma a palavra Gloob. E aí, beleza, vira outro dia. Eu não entendi por que ele não mostrou esse vídeo pra mãe dele, mas enfim, ele só falou, mas não mostrou o vídeo e a mãe dele ficou de boa, tipo, sei lá, você tá sonambulando, tipo, a mãe dele não ligou. Tipo, eu fiquei, mano, como é que o menino tá endemoniado lá e vocês não ligam? Entendeu? Enfim. Aí, o que o Hendrik fez? Ele voltou lá pro parque no outro dia e foi ver se achava o Fritz, porque o Fritz é nerd, né? Então ele podia saber. Ele perguntou, fala essa língua aqui? Ele falou, não, mas eu conheço alguém que fala. E aí ele apresentou pra uma menina, que é a Ida. E óbvio, aí começa o romance, né? Entre a Ida e o Hendrik. E aí a Ida falou que o menino tava dizendo assim, a mamãe não é assassina. Eu já fiquei, meu Deus do céu. Agora virou uma história de assassinato de outras pessoas e de homicídio, entendeu? Não foi a mãe deles. Então, tipo, por 40 anos, porque já fazia 40 anos dessa história. E, tipo, a mãe deles foi incriminada numa coisa que ela não fez. E aí vai o Fritz e a saída lá pra casa do Hendrik pra ver o que o irmãozinho dele faz de noite. E aí, eles decidem fazer um ritual, a Ida, o Hendrik, o Fritz e o Ed. E aí eles fecham os olhos, dão as mãos e o Fritz começa a conduzir, chamando, invocando o espírito do Roland, que é o menininho que morreu. E aí o Ed abre o olho preto, assim, e aí começa a falar com eles na outra língua, e a menina sabia falar essa língua, então a menina estava traduzindo tudo. E aí eles levaram eles lá pra uma escada, tipo, lá pra uma escada, subia assim, meio que um porão na parte de cima. E aí eles acharam um monte de coisas assim que era dos meninos e tudo mais, e eles acharam um diário. Só que bem onde estava esse diário tinha outro filetinho de sal, e quem encostou no filetinho foi o Hendrik. E isso libertou o espírito do irmão mais velho, do Ralph, no Hendrik. E aí ficou os dois, assim, endemoniados no espírito deles. E aí, tá, eles ficaram muito assustados, né? Tipo, e até o Fritz estava com uma câmera, tirou a foto do espírito que saiu, apareceu na foto, mas depois apagou, tipo, ficou tudo preto a foto depois. E aí eles dormiram lá. E aí no outro dia eles foram investigar de novo, porque aí onde eles acharam o livro, dentro tinha uma fita.
E quando eles foram ver essas fitas, tava mostrando assim um pouco do diário do pequenininho, de quando eles chegaram na cidade, tava mostrando um pouco de imagens e da senhora Silos indo trabalhar lá com eles, tipo, sendo babá, limpando a casa e tudo mais. E a senhora Silos, ela é aquela velhinha que mora de frente pra casa deles. E aí eles foram lá investigar, eles viram que ela saiu, eles foram lá, entraram por uma portinha. O Fritz, que não é bobo nem nada, falou que ele ia ficar vigiando, sendo que ele era o menor pra entrar na portinha. Aí foi os dois, o Hendrik e a Ida, entraram na portinha. E bem na hora que a senhora Silos chegou, tipo, eles foram rápido, só que ela conseguiu pegar o Hendrik. E aí os outros dois voltaram também. E tipo, ela começou a chorar, assim. Então, ela sabia de muita coisa, né? Mas ali eu já falei, não, ela é a culpada, mas enfim. Aí veio aquele moço que tinha apresentado a casa. E ele é muito esquisito, tipo, muito, muito, muito. E ele veio com um tônico verde, assim, e deu pras crianças falando que era pra espantar as lesmas. Aí o Henrik, tipo, guardou assim com ele e ficou com medo, porque esse cara é muito, muito, muito esquisito. Aí tá. Aí eles voltaram, assim, tipo, o cara tentou ficar fazendo pergunta do que eles estavam fazendo e tudo mais. Mas aí eles foram lá e eles iam dormir, a menina e o menininho iam dormir na casa deles. E a mãe deles, tipo, nem aparecia quase no filme, ela aparecia bem pouco, tipo, só no café. Aí ela sumia, ficava só os meninos em casa, daí trazia esses outros dois e ficava assim. Aí de noite começou a vir o espírito do Ralph no Hendrik, que é o mais velho. E aí, tipo, ele tava muito bravo e começou a falar que queria vingança, vingança, só que ninguém sabia vingança de quem, sabe? E aí ele começou a vir atrás da menina e do Fritz. E aí eles estavam comendo batata e ele fez uma rodinha de batata porque o espírito não ia no sal. Aí, tipo, eles subiram lá. Aí a menina pegou e deu um beijo no Hendrik e ele, tipo, voltou ao normal. Bem coisa, tipo, de filme da Disney, mas enfim, né? Aí ele voltou ao normal, tipo, sem saber o que estava acontecendo. Aí, beleza. Eles tinham uma cultura lá naquela cidade que tinha que vestir aquelas roupas, tipo da Oktoberfest aqui em Blumenau, que é tipo, é roupa alemã, né? E aí eles tinham que vestir isso aí pra ir numa festa. E isso depois dessa noite eles foram pra lá. Só que no caminho, tipo, naquela fita lá, eles tinham visto que uma mulher que trabalhava lá tinha um pingente de caracol. Então, tipo, era uma mulher que sempre tinha contato com a mãe dos meninos que morreram e ela tinha um pingente de caracol. E nessa ida pra essa festa, tipo, os outros já estavam lá e o Hendrik, tipo, se atrasou mais. Tipo, ele foi lá, ele nem queria ir pra festa, aí os outros já estavam tudo lá. E ele foi e bem no cemitério dos meninos mortos, ele viu a mulher com pingente de caracol. E aí ele tirou foto da placa do carro, mas como ela não pegava muito sinal de internet, ele não conseguiu enviar a mensagem, mas ele ligou e falando que tava vendo aquela mulher com pingente de caracol e que ia seguir o carro. E foi o que ele fez. Ele seguiu o carro. E quem ele encontra? A mãe daquele proprietário maluco. E ele acha lá, ele começa a vasculhar a casa dela e acha uma carta de amor do pai dos meninos que morreram pra essa mulher. Então, tipo, não era a senhora Silas que tinha feito isso, que tinha dado veneno, essas coisas, não foi a senhora Silas, não foi aquela velha lá. Foi uma outra velha que é a mãe do proprietário maluco. E aí, bem na hora que ele tá saindo da casa, tipo, o proprietário chega, porque aí ele descobre que aquela mulher é a mãe do proprietário. E ele começa a correr, correr, correr. E aí, tipo, o menininho, o Ed, tava dormindo no colo da mãe dele lá na festa. Eles estavam todos lá na festa, menos o Hendrik que tava fugindo do cara. O menininho começa a falar em eslováquio e ele fala Hendrik tá em perigo. Tipo, e ele fala na outra língua, ele fala isso. E um cara que tá conversando com a mulher entende. O cara tá conversando com a mãe deles, ele entende que ele falou Henrik está em perigo, tipo, e a mãe dele ficou, tá, desde quando meu filho aprendeu a falar essa língua? Tipo, nunca ensinei isso pra ele. Aí, no finalzinho do filme, que a mãe dele percebe que o menino tá endemoniado. Enfim, aí eles começam a ir atrás do menino e a menina foi rapidão de bicicleta, a Ida, né? Ela foi rapidão de bicicleta, achou ele no meio do caminho e aí começaram os dois fugir daquele cara.
E aí começou a chover do nada, tipo, não tinha nenhuma trovada, começou a chover do nada. E aí eles foram correndo até que eles caíram numa caverna e começou a encher de água. E aí que eu vou parar de contar o filme, porque já tá bem no finalzinho e o final é chocante, tipo, eu não esperava nunca por esse final, mas é maravilhoso e, tipo, eu amei o filme. Eu tenho muito medo de filme de terror. Tipo, eu não contei os detalhes, tem horas que o espírito aparece no espelho, assim, eu não contei muito detalhe, então, tipo, eu contei muito por cima, só que, nossa, tem muita cena, tipo, que tu vai ficar, uau, tipo, o quadro sumiu, o quadro da família some e depois bota de volta, tipo, no lugar, entendeu? É umas coisas, tipo, muito bizarras que acontecem. E eu tenho muito medo de filme de terror. E foi de boa pra mim assistir, tipo, eu fiquei meio assim, meu, cara, filme de terror, eu vou ficar com medo. Quando eu vi A Freira nos cinemas, eu fiquei com 2 semanas dormindo com meus pais, mas já faz tempo isso, né? E eu fiquei um mês não olhando pro meu corredor, porque o corredor era igualzinho no filme, então, tipo, eu sou muito sem cagona de filme de terror, eu tenho medo mesmo, mas esse, eu garanto, tipo, mesmo que você é igual eu que tem medo, tu vai gostar e tu vai levar, tipo, 1 ou 2 sustos no máximo. Porque eu levei um, assim, que foi o mais forte. Mas a música vai preparando, sabe? Quando vem aquela música, a gente já sabe. Vai dar o pan do susto. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Assistam esse filme e dão um feedback de vocês aqui nos comentários. Eu aconselho muito. Eu só não contei mesmo o final e uns detalhezinhos, né? Eu contei bem por cima. Mas assistam e digam aí se vocês gostaram ou não. Sério, foi o melhor filme que eu já vi, que mistura, tipo, tudo isso, sabe? Romance com terror, com suspense. O melhor filme que eu já vi. Eu amei mesmo. Assistam no Netflix e venham dar aqui o feedback de vocês nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, me segue no TikTok e no Instagram. Um beijo e tchau!